Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós seguimos na exposição dos 5 pontos do calvinismo, uma abordagem histórico-teológica sobre a soteriologia reformada. Tivemos uma palestra introdutória, trazendo um contraste entre o ponto de vista arminiano e o ponto de vista calvinista. Vimos uma abordagem o primeiro ponto do calvinismo, a depravação total. Na última palestra falamos um pouco sobre a eleição incondicional. E o nosso objetivo com esse terceiro estudo é apresentar a expiação limitada, o terceiro ponto do calvinismo. Para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 6 e até o versículo de número 9. João 17, abra aí a sua Bíblia, a partir do versículo 6 e até o versículo de número 9. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Muito bem, nosso objetivo nessa terceira palestra é falar um pouco sobre a expiação limitada. E para isso nós precisamos iniciar definindo o tema ou a palavra expiação. O reverendo Paulo Anglada disse que a expiação é a morte substitutiva de Cristo na cruz como resgate para redimir pecadores da iniquidade, livrando-os da culpa e do domínio do pecado. Foi para isso que Cristo veio a este mundo, morreu e intercede agora junto ao Pai. Charles Hodge, em sua teologia sistemática, definindo o tema ou a palavra expiação, disse que expiar é propriamente estar ou levar a estar em alguém. É assim usada tanto na linguagem comum quanto em teologia. Nesse sentido, expiar é reconciliar e expiação é reconciliação. Portanto, expressa o efeito e não a natureza da obra de Cristo. Charles Hodge ainda diz: enquanto o verbo expiar significa reconciliar por meio de expiação, o substantivo significa ou a própria reconciliação ou os meios pelos quais ela é efetuada. Portanto, quando falamos da expiação feita por Cristo, de sua necessidade, eficácia, aplicação ou extensão, nossa intenção é a obra de Cristo, o que ele fez para expiar os pecados dos homens. Expiação e propiciação são termos correlativos. O pecador ou sua culpa é expiado. Deus ou a justiça é propiciado. A culpa tem de ser, pela natureza de Deus, visitada com castigo, o qual é a expressão do desagrado de Deus contra o pecado. A culpa é expiada na descrição bíblica, coberta por meio de satisfação, ou seja, por meio de castigo vicário, que quer dizer substitutivo. Deus é assim propiciado, ou seja, agora é consistente com sua natureza perdoar e abençoar o pecador. Alexander Archibald Hodge, definindo o tema acerca da expiação,
ele vai trabalhar a questão que envolve o sacerdócio de Cristo. E ele disse: Cristo é sacerdote, alguém tomado dentre os homens para comparecer diante de Deus e discutir em favor dos homens. Deve ter ele em mãos um sacrifício aceitável para oferecer. Cristo é, nesse sentido, um genuíno sacerdote e executa esse ofício oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula a Deus para ser a propiciação pelos pecados de seu povo e fazer contínua intercessão por esse povo. É importante, então, de posse dessas informações, ainda continuarmos dentro desse ambiente da definição do tema, agora de posse do comentário do Catecismo Maior de Westminster, que vai trabalhar a questão de representatividade. Se trabalha então a ideia do primeiro e do segundo Adão. Como segundo Adão, o mediador do pacto da graça, Cristo é o representante legal de todos os eleitos de Deus. Ele atua como o representante legal do homem nas coisas concernentes a Deus. Cristo entregou a sua vida no Calvário como sacrifício pelos pecados do seu povo, cumprindo assim a função sacrificial do ofício sacerdotal. Ele intercedeu pelo seu povo quando ainda na terra. Então é citado João capítulo 17, a oração sacerdotal, e continua a interceder em favor dele ao ministrar a mão direita de Deus no céu. Então é importante, de posse dessas informações preliminares que definem o termo expiar ou expiação, compreendermos que a doutrina da expiação aqui apresentada é a doutrina da satisfação ou substituição penal, que é a doutrina claramente ensinada pela palavra de Deus. Portanto, meu querido irmão, nós precisamos de aprender acerca da natureza da expiação, e segundo Luiz Berkoff, em sua teologia sistemática, aprender primeiro que a expiação é objetiva, ou seja, quer dizer que a expiação influi primordialmente na pessoa por quem é feita. No caso, em foco, significa que a expiação foi destinada a propiciar a Deus e reconciliá-lo com o pecador. Nesse caso, meu querido irmão, o Deus reconciliado justifica o pecador que aceita a reconciliação e de tal modo opera em seu coração pelo Espírito Santo que o pecador põe de lado a iníqua alienação de Deus e assim participa dos frutos da perfeita expiação de Cristo. Então, para compreender a natureza da expiação, você precisa aprender, em primeiro lugar, que a expiação ela é objetiva. Mas não fica por aí. É necessário afirmar que a expiação, em segundo lugar, ela é vicária. A ideia é de que quando o homem caiu e se afastou de Deus, ficou devendo uma reparação a Deus. De fato, porém, Deus designou um substituto na pessoa do Senhor Jesus Cristo para tomar o lugar do homem, e esse substituto expiou o pecado e obteve eterna redenção para o homem. Então perceba, primeiro, a expiação é objetiva, segundo, a expiação é vicária, terceiro, a expiação, meu querido irmão, inclui a obediência ativa e passiva de Cristo. Talvez você esteja se perguntando, mas o que é que isso significa, pastor? Bem, isso significa, meu querido irmão, que Deus exige ou pode exigir somente uma de duas coisas ao pecador: ou obediência à lei ou sujeição à pena, mas não pode exigir as duas coisas.
Se a lei for obedecida, a pena não poderá ser infligida. E se a pena for cumprida, nada mais poderá ser exigido. Se Cristo cumprisse meramente a lei e não cumprisse também a pena, sem satisfazer as exigências originais da lei, deixaria o homem nas condições de Adão antes da queda, ainda confrontado com a incumbência de obter a vida eterna pela obediência perfeita. Contudo, meu irmão, por sua obediência, pela obediência perfeita de Cristo, ele conduziu o seu povo para além daquele ponto e lhe deu direito à vida eterna. Então é importante que você compreenda que a absoluta necessidade da expiação está baseada particularmente na justiça de Deus, a perfeição moral pela qual ele mantém necessariamente a sua santidade antagônica ao pecado e ao pecador e impõe o devido castigo aos transgressores. E esse é de fato o único modo pelo qual Deus poderia perdoar o pecado e ao mesmo tempo satisfazer a sua justiça. Então, diante daquilo que nós já aprendemos até aqui, nós precisamos de evoluir no nosso tema, o terceiro ponto do calvinismo, a eleição ou a expiação limitada, e pensarmos um pouco sobre as provas da necessidade da expiação. E a primeira prova da necessidade da expiação, segundo o teólogo sistemático Luiz Berkoff, e ele diz, é claro, o ensino da Escritura, que Deus, em virtude da sua retidão e santidade divina, não pode simplesmente passar por alto o desafio feito à sua majestade infinita, mas necessariamente deve visitar com punição o pecado. Daí a citação do texto dos profetas menores, que encontra-se lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, a primeira prova da necessidade da expiação tem uma relação com a virtude da retidão e santidade de Deus. Ele não poderia simplesmente passar por alto o desafio feito à sua majestade infinita, às suas perfeições e à sua própria santidade. Mas a segunda prova da necessidade da expiação tem relação com a majestade e a imutabilidade da lei divina inerente à própria natureza de Deus, de fazer necessário exigir satisfação do pecador. Meus queridos, a transgressão da lei traz inevitavelmente consigo a penalidade. Daí aquilo que a lei de Deus, a própria lei, o Pentateuco, lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, nos diz, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Então nós já compreendemos a primeira prova da necessidade da expiação, que tem relação com a retidão e santidade de Deus. Nós já compreendemos a segunda prova da necessidade da expiação, que tem relação com a majestade e a imutabilidade da lei de Deus. Mas a terceira prova da necessidade da expiação, meu querido irmão, está relacionada à necessidade da expiação, que também se infere da veracidade de Deus, que é o Deus da verdade e não pode mentir. Meus queridos, quando Deus entrou em aliança de obras com o homem, decretou que a morte seria a penalidade da desobediência. A veracidade de Deus exigia que a penalidade fosse executada.
Daí a Escritura vai nos ensinar em Números, capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Você percebe as implicações do pacto das obras lá no jardim? E as implicações da necessidade da expiação que está relacionada à veracidade de Deus, que é um Deus que não pode mentir. Ele disse a Adão, ainda na aliança das obras, que se ele pecasse, certamente morreria. Então, para que a sua justiça fosse satisfeita e para que o pecador pudesse ter acesso às benécias da glória celestial, ele ou seu substituto precisava de morrer. Daí essa relação que nós temos de afinidade, de completa aliança e submissão a Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz, tomou o lugar dos eleitos na cruz. Daí então essa pressuposição do terceiro ponto do calvinismo, a expiação limitada. De fato, Cristo expiou os pecados do seu povo. Mas não é assim, meu querido irmão, que o arminiano crê acerca da expiação. Diferentemente do calvinista, ele crê na chamada expiação universal. Meus queridos, o terceiro ponto do arminianismo sustenta que, uma vez que Deus ama todos os homens igualmente e do mesmo modo, e Cristo morreu por todas as pessoas indiscriminadamente, o sangue de Cristo fez expiação pelo pecado, tornando-se a base para a oferta do perdão. Os arminianos insistem em que a expiação foi realizada em favor de toda a humanidade de maneira indiscriminada. Geralmente, quando se pensa acerca disso, eles buscam referendar esse pressuposto da expiação universal, considerando aquilo que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, aquele texto muito conhecido da igreja. Talvez você já saiba de cor aquilo que vou ler agora. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles querem dizer que, porque Deus amou o mundo, ele expiou o pecado de todo mundo. Os calvinistas, em contraponto, compreendem que a expiação é limitada, ou seja, Cristo substituiu a pena que havia sido dada aos seus eleitos. É importante, então, compreendermos o significado da palavra mundo, segundo aquilo que registrou João no seu Evangelho, no capítulo 3, verso 16. Primeiro, o conceito de mundo em João traz a ideia do universo ordenado, que é o seu sentido clássico. Segundo, o conceito de mundo em João pode significar a própria terra. Terceiro, o conceito de mundo em João pode designar os habitantes humanos da terra. Quarto, o conceito de mundo em João pode significar a humanidade sujeita ao juízo do Criador e alienada dele no sentido ético. Quinto, o conceito de mundo em João pode significar o povo que estava ao redor de Cristo, tanto gentios como judeus. Sexto, o conceito de mundo em João pode significar o reino de forças más, tanto de natureza angélica, ou seja, maligna, como de natureza humana, relacionado com a terra. Sétimo, o conceito de mundo em João pode significar homem de toda tribo e nação, mas não de todas as tribos e nações em sua totalidade. Então, é importante no exercício da coerência interpretativa e de posse dessas informações do conceito da palavra mundo, fazermos algumas perguntas. Por exemplo,
quem é que não perecerá, mas terá a vida eterna, lá em João capítulo 3, verso 16. Segundo, quem então está incluído na palavra mundo, segundo João capítulo 3, verso 16? Meus irmãos, os pressupostos arminianos de que a expiação foi universal ainda está baseado em outras palavras ou em outras passagens da Escritura. E uma outra passagem bastante utilizada para justificar a expiação universal encontra-se na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Abra sua Bíblia aí, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, e veja o que diz a Escritura. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Talvez você que tem pressupostos da soteriologia centrados no pensamento arminiano esteja satisfeito com o texto da segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, quem sabe perguntando, e agora, o que é que esse pastor vai falar sobre expiação limitada? A primeira coisa que você deve perguntar a essa passagem, segunda de Pedro, capítulo 3, verso de número 9, é quem são todos aqueles a quem ele endereça as suas cartas. E se você abrir na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, veja a quem é que ele está endereçando a carta, ou seja, o que é que significa todos aqui. Veja, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus queridos, se nós continuarmos lendo as epístolas de Pedro, agora na segunda, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver ele reiterando a ideia de que a expiação é limitada mesmo. Veja, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O que você deve perguntar a esta passagem é quem foi que obteve fé igualmente preciosa na justiça de Deus e do Salvador do Senhor Jesus Cristo. São os eleitos mencionados lá na primeira carta, no capítulo 1, versos 1 e 2. Então, a lógica permanece de que a expiação é de fato limitada. A lógica permanece de que a expiação ela foi destinada na eternidade a esta parte da humanidade que Deus elegeu antes da fundação do mundo. E se você abrir a Escritura agora, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 9, também no versículo 12, e você vai perceber isso na oração sacerdotal, quanto isso é verdadeiro. O Senhor Jesus disse: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nós encontramos na oração sacerdotal a dupla predestinação, a graça de Deus revelada na vocação eficaz, no chamado aos eleitos, e também a justiça de Deus que se manifesta na vida daqueles a quem o Senhor agiu com justiça e não por sua graça. Então veja que não há injustiça alguma, enquanto Deus trata graciosamente a um grupo, aplicando a obra redentiva, substitutiva de Cristo, aquilo que eles não merecem. O outro grupo, os preteridos, eles
vai tratar exatamente com justiça, dando para eles aquilo que eles efetivamente merecem. É importante então percebermos, meus queridos, que nesta frase que nós encontramos aqui em João capítulo 17, versos 9 e também o verso 12, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, Pedro não está ensinando universalismo em tempo algum. Deus dá tempo para o ser humano se arrepender, mas o arrependimento é um ato que deve ser realizado pelo homem. É importante que se pense que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Assim também, os escarnecedores do tempo de Pedro recusaram-se a arrependerem-se, mesmo que Deus esteja dando um período de graça pela vocação geral, pela pregação do evangelho a todas as pessoas. Portanto, se cremos que a Bíblia ensina que Deus é soberano, que seu plano é imutável, que sua eleição é incondicional, nós devemos concluir que a expiação é limitada àqueles a quem Deus livremente desejou tornar objetos da sua graça, pois graça significa favor imerecido. Meus queridos, de fato, não somente a boa teologia, a soteriologia reformada, a boa teologia bíblica, mas tantas passagens da Escritura nos ensinam que, de fato, a expiação é limitada. Mas se você mergulhar na história, você vai perceber também o testemunho de muitas confissões. Do ponto de vista da reforma, nós temos a confissão escocesa, nos capítulos 8 e 9, a confissão escocesa que foi produzida em 1560, que vai tratar da expiação limitada. Veja o que diz a confissão escocesa nos capítulos 8 e 9, tratando sobre a expiação limitada. O mesmo eterno Deus e Pai, que somente pela graça nos escolheu em seu Filho Jesus Cristo, antes que fossem lançados os fundamentos do mundo, designou para ser o nosso chefe, nosso irmão, nosso pastor e o grande bispo de nossas almas, e confessamos que o Senhor Jesus Cristo se ofereceu ao Pai em sacrifício voluntário por nós, os eleitos. Mas ainda de posse da história, você vai perceber no artigo 20 da Confissão Belga, produzida em 1561, que há subsídio teológico para defender e provar a expiação limitada. Confissão Belga, artigo 20, diz assim: cremos que Deus, que é perfeitamente misericordioso e justo, enviou seu Filho para tomar a natureza na qual se havia cometido a desobediência, a fim de satisfazer e levar sobre ela o castigo dos pecados por meio de sua amarga paixão e morte. Assim, pois, demonstrou Deus a sua justiça contra o seu próprio Filho, quando carregou sobre ele os nossos pecados. Aí eles falam que são os pecados dos eleitos, e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, os eleitos. Meus queridos, a confissão helvética, nos capítulos 10 e 11, confissão produzida em 1562, também nos traz informações acerca da expiação limitada. Confissão helvética, capítulo 10 e 11, nos diz assim: Deus, desde toda a eternidade, livremente movido apenas pela sua graça, sem qualquer respeito humano, predestinou ou elegeu os santos que ele quer salvar em Cristo. Além do mais, pela sua paixão e morte, e tudo o que na sua carne e na sua vinda ele fez e suportou por nossa causa, nosso Senhor reconciliou o Pai Celestial com todos os fiéis, expiou o pecado, desarmou a morte,
arruinou a condenação e o inferno, e pela sua ressurreição dos mortos, trouxe de novo e restituiu a vida e a imortalidade. Então, a confissão helvética ainda vai dizer: Ele, Cristo, é a nossa justiça, a nossa vida e ressurreição. Em uma palavra, a plenitude e perfeição de todos os fiéis, a salvação e a mais completa suficiência. Meus queridos, a nossa confessionalidade presbiteriana, calvinista, a confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 8, nas seções 1ª, 5ª e 7ª, tratando da expiação limitada, vai nos ensinar o que segue. Veja: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele adquiriu. É importante, então, dentro da nossa confessionalidade, não desprezarmos o que nos ensina o Catecismo Maior de Westminster na resposta à pergunta 44. Veja qual é a pergunta de número 44 do Catecismo Maior. Como exerce Cristo o ofício de sacerdote? Veja a resposta. Cristo exerce o ofício de sacerdote ao oferecer a si mesmo a Deus como sacrifício sem mácula, de uma vez para sempre, para ser a propiciação pelos pecados do seu povo, e ao interceder continuamente em favor desse povo. Seguindo dentro desse arcabouço de informações das grandes confissões reformadas, a Confissão de Fé Batista, capítulo de número 8, seção 1ª, 5ª e 8ª, tratando da expiação limitada, vai nos ensinar o seguinte. Acompanhe a leitura da Confissão de Fé Batista, capítulo 8, seção 1ª, 5ª e 8ª. Em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja desde toda a eternidade. Deus deu-lhe um povo para ser sua descendência e para que em tempo esse povo seja por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Por sua obediência perfeita e pelo sacrifício que fez de si mesmo, o Senhor Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Cristo certamente aplica e comunica eficazmente a redenção eterna para todos quanto ele obteve. Então, nós temos todo esse arcabouço de informações tão preciosas acerca da expiação. Ela não pode ser universal. Ela é limitada mesmo. Está destinada aos eleitos. Cristo chamará
todos os eleitos até aquele dia da sua segunda e gloriosa vinda. Nenhum se perderá, como ele disse ao Pai. Isso não é um assunto novo, meu querido irmão. Os grandes credos e confissões, eles testemunharam e ratificaram a verdade da Escritura. Mas se você for ler a história, você vai perceber que os pais apostólicos, eles também criam na expiação limitada. Por exemplo, Santo Agostinho disse: Deus, por seu mero beneplácito, escolhera alguns para a vida eterna e afirmou que Cristo veio ao mundo para sofrer e morrer pela salvação deles. Martinho Lutero disse que a alma crente, por seu compromisso de confiar em Cristo, livra-se de todo pecado, do temor da morte e do inferno e se reveste com a justiça eterna, a vida e a salvação de Cristo, o seu esposo. É isso que concede plena liberdade ao cristão. João Calvino, tratando da expiação limitada, disse: o apóstolo, citando o texto de Hebreus capítulo 9, verso 22, explicou toda a questão na epístola aos Hebreus, mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão. Então ele ainda diz: todo fardo de condenação do qual fomos livres foi lançado sobre ele, referindo-se o reformador ao Senhor Jesus Cristo. Charles Hodge, em sua teologia sistemática, falando da expiação limitada, disse: Cristo disse, executa o ofício de sacerdote ao oferecer-se uma única vez por nós em sacrifício para dar satisfação à justiça divina e reconciliar-nos com Deus. A expiação, a propiciação, a reconciliação e a intercessão são os vários aspectos sobre os quais é apresentada a obra de Cristo como sacerdote na palavra de Deus. Alexander Archibald Hodge, também trabalhando as questões que envolvem a expiação limitada, em comentário à Confissão de Fé de Westminster, disse: Cristo é, nesse sentido, o genuíno sacerdote e executa esse ofício oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício, sem mácula, a Deus para ser a propiciação pelos pecados de seu povo e fazer contínua intercessão por esse povo. Meus queridos irmãos, Charles Spurgeon, o grande pregador batista, o príncipe dos pregadores, trabalhando as questões que envolvem a expiação limitada, nos disse: afirmamos que Cristo morreu para assegurar a salvação de uma tão grande quantidade de pessoas que ninguém é capaz de enumerar. Pessoas que, mediante a morte de Cristo, não somente podem ser salvas, mas são salvas, têm de ser salvas, e não existe a possibilidade de, por meio de qualquer casualidade, elas serem outra coisa, exceto pessoas salvas. Ele está falando da eficiência da morte de Cristo, que tomou o lugar dos eleitos na cruz. Ou seja, a ideia é de que a expiação é um benefício para os eleitos de Deus. O teólogo sistemático Louis Berkhoff, discorrendo sobre a expiação limitada, também disse: a expiação não somente tornou a salvação possível para o homem, mas de fato a garantiu. A expiação garantiu meritoriamente a aplicação da obra de redenção àqueles para os quais estava destinada, e assim tornou certa e segura a salvação deles. Johannes Gerardus Vos também vai falar sobre as questões inerentes à expiação limitada.
e trabalhando aquelas questões que envolvem os dois representantes federais, a saber, Adão e Cristo, ele diz, como segundo Adão, o mediador do pacto da graça, Cristo é o representante legal de todos os eleitos de Deus. Ele atua como representante legal do homem nas coisas concernentes a Deus. Cristo entregou a sua vida no Calvário como sacrifício pelos pecados do seu povo, cumprindo assim a função sacrificial do ofício sacerdotal. Ele ainda diz, ele intercedeu pelo seu povo ainda na terra e continua a interceder em favor dele ao ministrar a mão direita de Deus no céu. Meus queridos irmãos, é importante compreendermos que de fato a expiação é limitada, ela não pode ser universal. E há vasto ensino da Escritura que vai fundamentar aquilo que o terceiro ponto do calvinismo, a soteriologia reformada, tem como objetivo provar. Se você abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 8 e até o versículo 12, um texto eminentemente messiânico, você vai ver como de fato a morte de Cristo serviu para expiar o pecado dos eleitos. Veja comigo, Isaías, capítulo 53, a partir do 8 e até o versículo 12. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Perceba comigo agora a narrativa bíblica. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos. Veja, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. A não ser que você queira confrontar a passagem bíblica. Mas essas passagens, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, essa afirmação que ele justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Esta declaração levou sobre si o pecado de muitos, não traz em momento algum uma ideia de que a expiação de Cristo foi universal, é uma expiação limitada em favor dos eleitos. Ele veio e derramou seu sangue na cruz em favor do seu povo. E se você quiser outras provas, nós vamos agora para o Novo Testamento. Há muitos textos bíblicos, nós não podemos citar aqui todos, mas vamos fazer parte de alguns. Abra aí agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, e veja como a expiação é de fato limitada. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Gálatas capítulo 1, verso do 3 até o 5, a Escritura diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar
deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mateus capítulo 1, verso de número 21, nos diz: ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. João capítulo 10, a partir do versículo 15, também os versos 26 e 27, nos diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Meus queridos irmãos, nós temos não somente do ponto de vista do conceito de expiação, mas daquilo que compreendemos sobre o seu valor, a sua importância na história e entre os grandes teólogos reformados, as provas são mais do que contundentes de que a expiação de Cristo foi limitada aos eleitos. E eu quero concluir esse estudo sobre o terceiro ponto do calvinismo, fazendo algumas considerações práticas nesta finalização desse estudo. Primeiro, a expiação de Cristo por nós, os eleitos, nos livra de perecermos. Este é o primeiro ensino prático da Escritura, e o texto de João capítulo 3, verso 16, é para provar objetivamente essa verdade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a expiação de Cristo por nós, os eleitos, nos livrou do perecimento eterno. Segundo, o Cordeiro de Deus tirou realmente os nossos pecados e os levou sobre si. Ele fez isso em favor dos seus, já que a sua expiação foi limitada. João capítulo 1, verso 29 nos diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já expliquei para você o que é que significa essa palavrinha mundo a partir de 7 conceitos, e você deve estar se lembrando agora que esse termo tem relação também com a doutrina da eleição. Terceiro, Jesus é verdadeiramente a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados de qualquer um dos seus eleitos espalhados pelo mundo. E é isso que João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 1 e 2, vai explicar aos seus leitores. Quando disse: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação, a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, ou seja, há eleitos espalhados em todos os grupos étnicos e políticos, em todos os continentes. É isso que João está informando aqui na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 1 e 2. Mas é importante que você compreenda também, meu querido irmão, que a morte de Cristo nos reconciliou com Deus de modo tão eficaz que não são mais imputadas as nossas transgressões. Isso é verdade na linguagem paulina. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19, nós percebemos que de fato a morte do Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com Deus de um modo tão eficaz e poderoso que não são mais imputadas aquelas transgressões que estavam sobre nós antes da efetivação da aliança com Deus por meio do nosso Redentor. É isso
que Paulo explica aos Coríntios na segunda carta. Veja, capítulo 5, verso 18 e 19 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meu querido irmão e amigo, de fato, a expiação ela não pode ser universal. Ela é de fato uma expiação limitada. Ela é de fato sugerida àqueles que abraçam a fé na pessoa de Cristo por sua morte substitutiva na cruz, como resgate para redimir pecadores da iniquidade, livrando-os da culpa e do domínio do pecado. Foi para isso que Cristo veio a este mundo. Ele morreu, ressuscitou e agora continua intercedendo por mim e por você. Por isso, nós compreendemos que, de fato, a expiação de Cristo foi em favor dos seus eleitos. Ela foi uma expiação limitada. Que Deus, pois, tenha abençoado a sua vida com esse momento de aprendizagem da soteriologia reformada, uma visão histórica e teológica dos 5 pontos do calvinismo. Deus, pois, lhe abençoe.